A rotina perfeita é a rotina ideal para você? Acordar às 5 horas da manhã, tomar um bom café, correr, fazer academia. Essa é uma rotina idealizada pela internet, pelas redes sociais, uma rotina que cabe em uma rotina de várias pessoas. Mas será que cabe na sua? Eu estava refletindo esses dias sobre isso, sobre essa questão de o que é uma rotina ideal. E muitas das vezes eu me peguei tentando encaixar essa rotina perfeita como sendo a minha rotina ideal. Mas a minha rotina ideal não tem como acordar às 5 horas da manhã. Eu trabalho CLT, então eu tenho um horário integral de trabalho. Eu chego em casa muito cansada e eu ainda tenho compromissos com a igreja, compromissos com a casa, com meu esposo. Sim, eu sou casada e eu não consigo dormir antes de 10 horas da noite. Imprudência minha? Não, simplesmente responsabilidades que não podem ser adiadas. E eu tenho certeza que essa é uma rotina que não só eu compartilho, mas várias outras pessoas. Enquanto eu refletia sobre isso, eu vi que ficaram falando muito, né, que ficou bem alta o assunto Manucity. Eu não tô aqui para falar mal dela, pelo contrário, até sigo ela nas redes sociais. Acho ela incrível, realmente a menina é uma inspiração, assim, em relação ao lifestyle, enfim. Mas no sentido de, será que realmente a minha rotina se iguala à da Manucity? Esse é um termo que as pessoas costumam a perder a mão, né, no sentido de até que ponto ela vai ser uma inspiração para mim, até que ponto ela vai ser algo pelo qual eu posso realmente me influenciar. A gente precisa considerar que meninas, jovens, mulheres como a Manucity e dentre outros influenciadores não têm o trabalho CLT, são privilegiados por terem uma boa condição, geralmente são empreendedores, trabalham somente com a internet, mas o problema são as pessoas que não têm esse tempo, essa condição, esses privilégios e querem se igualar a ela, a uma mesma rotina que a dela, porque consideram em suas cabeças que aquela é a rotina ideal. Então, eu gosto muito de refletir sobre isso, sobre essa questão de a rotina ideal. Eu entendi que a minha rotina ideal não necessariamente precisa acordar às 5 horas da manhã. Pelo contrário, 6, 6h30 já dá para mim tranquilo. Eu tenho o privilégio de morar perto do meu trabalho, então eu consigo tranquilamente me arrumar, consigo fazer meus exercícios, consigo tomar café em um tempo curto, porque o tempo que eu estou indo para o trabalho é muito mais tranquilo. Mas eu tenho certeza que há pessoas que acordam sim 5 horas da manhã, mas não para fazer exercício, mas para pegar um ônibus, por exemplo. E isso não tem problema nenhum. Isso significa que a sua rotina ela é uma rotina miserável, ignorante? Não. Tudo é questão da gente saber qual é o ideal para cada um de nós. E por isso eu quero dar algumas dicas que eu, como CLT, eu preciso trabalhar para ter o meu dinheiro, preciso trabalhar fora, inclusive, preciso cuidar da casa, dos meus afazeres, também estudo, faço faculdade. Então, algumas dicas eu queria compartilhar que eu creio que vai ser úteis para você que, assim como eu, tem uma rotina normal, uma rotina comum e que quer que essa rotina seja ideal para você. A primeira coisa que eu fiz foi entender basicamente isso. A minha rotina não é a mesma de pessoas como Manucity e afins. Por que que eu cito ela? Porque eu acredito que ela é a que a gente mais conhece, mas dentre tantos influenciadores que eu acredito que você siga, que eu sigo, minha rotina, sua rotina não é como a deles. E a minha rotina também não é igual à sua. Nós vamos ter diferenças. Então eu preciso entender qual é a minha rotina. O que eu faço em um dia inteiro? Eu acordo 7 horas da manhã para dar tempo de me arrumar, tomar um bom café e ir para o trabalho. Ah, mas aí nesse tempo pela manhã, eu consigo acordar meia hora antes para fazer um exercício em casa? Consigo. Então foi o que eu fiz. Eu acordo 6h30, faço meu exercício, 7 horas tô tomando banho, me arrumando, 7h30 tô tomando café, 8 horas eu tô no trabalho. Às vezes eu deixo para me exercitar assim que eu saio do trabalho, então eu faço um treino de corrida, por exemplo, de 6h30 até umas 7h30, volto para casa, faço o que tem que fazer e vou descansar. E também tem pessoas que adaptam esse treino, esse momento de se exercitar na hora do almoço. Claro que é um sacrifício, mas nesse ponto é um sacrifício que você está fazendo por você, que vale a pena. Então, se você tem aí um tempo que você consegue conciliar, por exemplo, eu tenho como levar a marmita, que já vai te adiantar bastante no trabalho, e tem uma academia que é perto do meu trabalho, eu tenho condições de pagar essa academia, então eu vou fazer isso. Vou malhar bem rapidinho e volto para comer.
Então, tudo é questão de você adaptar a sua rotina conforme a sua necessidade. Então, esse é basicamente o segundo ponto. O primeiro é entender que a minha rotina não é parecida com a de ninguém, a minha rotina é minha rotina. E o segundo ponto é adaptar conforme a sua rotina, ou seja, as suas necessidades. A sua rotina perfeita, aquela que você se identifica com você mesmo. Uma terceira dica que eu posso dar é: romantize sim a sua vida. Como, gente? O que significa isso? A gente, nas redes sociais, a gente tem esse mal da comparação, de romantizar muito a rotina de outras pessoas, e a gente acaba esquecendo das coisas boas e bonitas que existem na nossa vida. Hoje, por exemplo, é um sábado e eu tenho esse privilégio, graças a Deus, de não trabalhar no sábado. O que eu fiz? Acordei bem mais cedo, apesar de ontem ter dormido tarde e estar bem cansada. Eu acordei às 6 da manhã, me arrumei e fui pra orla fazer um treino de corrida. Esse tempo foi algo muito, assim, muito essencial pra mim, que fez toda a diferença nesse dia, o qual eu tô gravando pra vocês. Eu pude ver o nascer do sol, eu amo ver o nascer do sol, eu amo tirar foto do contra, enfim, romantizando ali esse treino. Foi algo muito lindo, fez com que meu dia fosse muito mais legal. Então, esses pequenos detalhes, o momento que você vai passear com a sua família, o momento que você realmente sai do trabalho e vê o pôr do sol, ou você sai de manhã e vê o nascer do sol, por mais que seja cansativo, eu sei que a vida, ela não é fácil. A gente acorda cedo, as pessoas que acordam de madrugada, elas não vão acordar com esse sentimento de nossa, que pôr do sol maravilhoso, mas eu acho que fazer isso ajuda com que nossa visão mude um pouco, né? A nossa visão, ela tem muita influência sobre como vai ser ali a nossa vida, como vai ser o nosso dia. Eu penso muito nisso, sobre a questão do pensamento, sobre a questão da positividade, da negatividade. Se eu acordo já pensando que aquele dia vai ser ruim, com certeza ele vai ser ruim. Mas se eu tenho a atitude de mudar, entender que, poxa, olha esse nascer do sol, que lindo, que privilégio, né? Deus está me concedendo mais um dia. O dia de ontem pode não ter sido tão bom, eu tô morta de cansada, mas eu creio que hoje vai ser um dia muito melhor. Eu acredito que faz toda a diferença. Então, cada momento que você tiver um nascer do sol, que você vê um momento fofo, que você vê uma criança, que você brinca com uma criança, que você compra algo que você tanto quis comprar, aquele dinheiro suado que você juntou para comprar para você. Hoje, por exemplo, eu posso citar, eu comprei um tênis para eu poder praticar minha corrida. Estou muito feliz que eu consegui comprar. Tudo isso são coisas que a gente romantizando faz toda a diferença na nossa vida. A gente para de olhar para os outros e pensar, poxa, a vida dela é tão feliz, é tão boa. E a gente sabe que não é, porque ela só mostra a parte boa, mas a gente começa a enxergar em nós que a nossa vida também tem coisas boas, que existem coisas legais, que existem coisas que a gente pode parar, analisar e curtir. Então, curta o momento. Então, basicamente, essa reflexão que eu tive e que eu quis compartilhar com vocês para que a gente possa estar mudando o nosso conceito de rotina perfeita, para que aquela rotina perfeita que a gente vê nas redes sociais no dia de hoje, ela não venha deixar a gente bitolado da cabeça. Num mundo onde a saúde mental ela tem sido muito afetada, a gente precisa cuidar da nossa, então cuide da sua saúde mental, não se afunde nessa comparação, nessa ânsia por ter uma vida que não é a sua vida e tá tudo bem. Um dia você vai desfrutar coisas boas. Pode ser que agora seja muito difícil, você olhe com olhos de eu não aguento mais, tá muito cansativo, mas isso vai passar. Todo mundo tem momentos difíceis, a vida ela é feita de fases, assim como um ano tem estações, a vida ela tem fases e toda fase ela passa. É como um videogame, a gente tá jogando, tem aquela fase ali mais difícil, aquela fase do Mario difícil, que a gente não consegue passar de jeito nenhum, mas aí chega um determinado momento que a gente passa, a gente suspira e já parte para a próxima. É assim a vida. Siga a sua rotina, encaixe conforme as suas necessidades e, por fim, romantize sim a sua vida. Curta cada momento e faça com que ela seja o mais leve possível para você, tá bom? Então, espero que essa reflexão tenha de alguma forma te inspirado e te motivado a fazer a sua rotina ser a rotina perfeita para você. Tchau, tchau!